nós vamos conhecer a nova infraestrutura educacional e tecnológica que está conectando capacitação, laboratório e indústria para gerar produtividade, inovação e resultado para o setor da borracha. Nós vamos conhecer neste momento o novo Senai da borracha. Vem um time muito legal aqui mostrar para a gente essa novidade. Eu vou convidar agora ao palco a Fernanda Moreira, coordenadora técnica em novos negócios do Distrito Tecnológico do Senai São Paulo. Fernanda, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença. Pode ficar à vontade. Obrigada, Fernanda. Vou convidar também para acompanhar a Fernanda o João Domingos Chiari Sanches, diretor da Escola Senai Almirante Tamandaré. Seja muito bem-vindo, João. Fique à vontade no nosso palco. Vou convidar também agora o Jordão Geller Júnior, gerente de operações do Instituto Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros. Seja muito bem-vindo, Jordão. E vou convidar também o Sandro Lima Bernieri, gerente de operações do Senai Edmundo Antônio Bins. Seja bem-vindo ao nosso palco, Sandro. Muito bom receber vocês aqui. Vamos agora para a apresentação. O palco é de vocês, gente. Muito obrigada, Fernanda. Boa tarde a todos, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês nesse momento, né, muito importante aqui para poder contextualizar e mostrar o que o Senai ele vem contribuindo, né, para trazer aí soluções para esse mercado da borracha, né? Então tivemos ali na abertura, né, falas muito importantes que trazem ali as dores e as necessidades das empresas e das indústrias, e aí na sequência a Fiesp também mostrando toda a pesquisa que fez junto ali ao Sindibor, trazendo números ali relevantes e que trazem também algumas oportunidades de atuação. Então, esse momento aqui, né, é um momento no qual nós vamos contextualizar de que maneira o Senai ele pode estar contribuindo e oferecendo soluções integradas para as indústrias. Então, eu sou coordenadora do Distrito Tecnológico do Senai São Paulo, né? E vou começar falando aqui sobre as atuações que nós temos aqui no estado de São Paulo. Na sequência, nós temos também as atuações voltadas mais para a parte da educação com o diretor, João Chiari, e nós vamos depois, né, com os colegas do Rio Grande do Sul, falar aí da nossa atuação em rede também, com o Jordão e o Sandro, falando toda a parte de serviços, projetos de PDI e também de educação. Então isso aqui já mostra que o Senai, né, como um todo, já também atua em rede, né? Então já é muito comum a gente trabalhar em rede nos nossos projetos, principalmente os de pesquisa e inovação, tá? Então aqui é um pouquinho da nossa fala, né? O que a gente vai estar abordando aqui nesse momento. Então eu vou falar um pouco ali das tendências de mercado, o que o Distrito Tecnológico ele pode oferecer com relação a uma infraestrutura que a gente está montando, que é um laboratório para elastômeros. E depois, na sequência, tem essa questão aí voltada mais para educação, os cursos que o Senai vem configurando para atender o setor, e aí a gente vai passar ali para os nossos colegas do Rio Grande do Sul. Bom, então hoje, né, a indústria, de uma maneira geral, a gente falava muito com relação à eficiência produtiva, diminuir ali custos, né, operacionais que a gente tem envolvido nos processos industriais, mas hoje a gente fala cada vez mais de uma indústria integrada com processos de automação industrial, com uso, por exemplo, de inteligência artificial também, e tudo para quê? Para a gente estar trazendo, né, um produto mais competitivo para o mercado brasileiro. Então, quando a gente vai falar de qualquer processo produtivo, inerentemente a gente já está falando de qualidade, de pressão por produtividade e de necessidade de inovação contínua.
Tá? E aí, fazendo um link também com o próprio objetivo, a missão ali do Senai, né, do Senai como um todo, é o quê? É promover o desenvolvimento da indústria brasileira. E como que a gente faz isso? Através de melhorando, né, os seus processos produtivos, desenvolvendo novos produtos, e com isso a gente vai, né, consequentemente, ali fazer com que a indústria ela se torne mais competitiva também. Bom, aqui eu trouxe alguns números, né, para vocês terem uma ciência, né, o que o Senai ele representa no nosso país, né? O Senai ele é o maior parceiro de tecnologia e inovação que as empresas e as indústrias elas podem ter, né, ali quando elas estão buscando melhorar os seus processos, procurando ter mais qualidade, né? E consequentemente ali fazendo toda a conexão com a parte de educação, qual é o tipo de mão de obra também que a gente precisa ter para atender essas necessidades da indústria. Então, hoje no Brasil nós temos 88 institutos Senai, que eles estão dedicados aí à parte, né, de tecnologia, 524 unidades Senai que estão focadas em educação, e temos também 517 unidades móveis, que são aquelas unidades que estão muito em eventos, né, no qual a gente faz formação de mão de obra qualificada em company, por exemplo. Então, o Senai tem várias unidades móveis, geralmente elas são temáticas, então a gente tem unidade móvel de conectividade, de automação industrial, de nanotecnologia, tem de vários temas, né? Fazendo um recorte aqui para o nosso estado, nós temos 14 institutos Senai voltados à parte de tecnologia, tá? 90 unidades para a parte de educação e 78 unidades móveis. E agora, né, onde que a inovação, então, ela se conecta com a indústria? O Senai ele tem 3 principais vertentes ali de atuação, que é educação, tecnologia, inovação e empreendedorismo industrial. Então, assim, o Senai ele também tem soluções que vão desde uma startup até micro, pequenas empresas, né, médias e grandes empresas. Então, o Senai ele é muito democrático com relação às suas soluções que oferece para o mercado. E hoje o Senai ele tem uma frente, por exemplo, de empreendedorismo industrial. O distrito tecnológico ele se encaixa nessa vertical do meio, que é a de tecnologia e inovação, tá? E aí, dentro do distrito, né, o que é o distrito? O distrito ele é um ecossistema, né? Antigamente era conhecido como Senai Maramato, né? Então muitos aqui devem até conhecer, já porque foi uma unidade fundada em 1991 com os cursos de plástico, cerâmica e química. E que cerca de 3 anos atrás o Senai São Paulo ele vem passando por uma grande transformação com relação à parte de pesquisa e inovação e estruturou-se um distrito tecnológico, tá? Que muitos então até então conheciam como Senai Maramato, hoje é um distrito tecnológico, fica em São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo, e eu vou falar um pouquinho ali das nossas verticais de atuação, tá? Então, hoje nós temos ali mais de 52 mil metros, né, de infraestrutura, é uma unidade muito grande, onde a gente tem vários espaços ali para laboratórios. Para vocês terem uma ideia, o Senai São Paulo tem 22 laboratórios de metrologia nos mais diversos temas, e só no distrito nós temos 13, e inclusive estamos estruturando um para elastômeros, tá? São mais de 400 colaboradores, 130 mestres e doutores, e foram transferidos aí mais de 9 mil ativos, ou seja, equipamentos para a gente montar o Distrito Tecnológico em São Bernardo. Bom, aqui é uma mandala que tem, né, não vou ler ali para vocês todas as especificidades, mas aqui nós temos as grandes especialidades que nós atuamos no distrito, tá? Então eu tenho desde manufatura avançada, essa apresentação a gente pode disponibilizar também depois para vocês, tá? Tranquilamente. Então, em manufatura avançada, por exemplo, eu vou desde o design até automação industrial, validação de protótipos, produção piloto, passando por toda a fase de simulação em softwares também. Então, a manufatura avançada é uma área que abrange várias especificidades.
Eu tenho sistemas de energia e meio ambiente, biotecnologia e alimentos e materiais e economia circular. E o laboratório que a gente está estruturando de elastômeros, ele está dentro ali de materiais e economia circular, que já é uma área onde a gente já é bastante conhecido pela parte de caracterização e de processamento, tanto de polímeros, cerâmicas, metais, né, diversos materiais. Bom, e agora falando um pouquinho, né, do laboratório que a gente está estruturando aqui em São Paulo, os equipamentos que a gente está, no caso, levantando até para montar esse laboratório, assim, são 14 equipamentos que a gente está comprando, né, para o laboratório, e que a gente vai conseguir tanto mapear a parte química, física, né, desses materiais, fazendo pesquisa como projetos de PDI, desenvolvimento de novas formulações, processamento, caracterização e também o uso, por exemplo, de inteligência artificial, porque hoje no distrito a gente tem uma equipe de TI, né, e que trabalha muito essas questões de inteligência artificial para estar desenvolvendo novas formulações, isso para vários segmentos e, por que não, para o segmento também de borracha, tá? Bom, aqui eu trouxe alguns equipamentos, né, os principais ali, então assim, trouxe o reômetro, né, que nós teremos no nosso laboratório, inclusive esses equipamentos eles estão chegando ao longo desse ano e a nossa ideia é para o próximo ano já estar com o laboratório todo estruturado para estar atendendo o setor. Então aqui a gente tem o reômetro que ele faz toda ali a parte da determinação da vulcanização, né, antes, durante e após essa vulcanização dos materiais. Além do reômetro, a gente também vai ter no laboratório um abrasímetro e um durômetro, né? Então, um abrasímetro que vai permitir ali ver a vida útil, né, dos componentes industriais, o durômetro também que vai auxiliar ali na previsão também do comportamento da borracha com relação à compressão e deformação. Então, quando a gente fala do mundo da borracha, de elastômeros, inerentemente a gente acaba pensando muito no setor automotivo, que eu tenho muitas peças que são feitas desses materiais, e temos o pneu também, que é uma peça que tem, né, assim, a gente logo de cara já se remete a esse produto, mas a área da borracha é uma área muito diversificada e existem diversos outros produtos também que são feitos com esse material. Então, para o mercado calçadista e para outros players também que a gente pode estar ali desenvolvendo, né, para o setor. Eu trouxe aqui também a imagem de um viscosímetro, né, que o viscosímetro também é um equipamento de extrema importância ali para validar a estabilidade dos compostos, o resiliômetro também para ver toda essa questão do envelhecimento do material, tá? E nós teremos também equipamentos de processamento. Então, nós teremos ali o misturador, né, interno, que é o Bamburi, né, que é essencial aí quando a gente está falando de um laboratório de elastômeros, misturador aberto, né, que são as calandras, e a prensa hidráulica. Além, né, de uma extrusora de tubos e perfis, né, então a gente também vai ter esse equipamento, né, no nosso laboratório. Então, para diversas aplicações, tanto para a parte de tubos, de mangueiras, perfis de vedação automotiva, cordões e tiras de borrachas. Então, é um equipamento muito versátil e essencial que a gente precisa ter no laboratório. E a injetora vertical também, ali para a gente estar desenvolvendo todos os corpos de prova, de acordo com as novas formulações que a gente vai desenvolver, né? Então, para a parte de vedações também, e formulações e todo o estudo de processabilidade. Então, vocês podem ver, eu trouxe aqui alguns dos equipamentos, tá, pessoal? Nós teremos 14 equipamentos. Então, o Senai São Paulo, ele fez aí um investimento de 10 milhões para a gente poder comprar esses equipamentos e ter um laboratório estruturado para poder atender o setor. Então, embora eu tenha mostrado aqui muitas imagens de equipamentos, a ideia aqui não é falar de máquina, mas falar de oportunidade e falar de estratégia, de que forma que a gente vai estar preparado para poder atender o setor.
E aqui são alguns segmentos que a gente vai poder atuar. Então, além da indústria de pneus, né, o setor automotivo, que demanda bastante, né, na área de projetos, a área de construção civil, toda a parte ali de amortecimento, de vibração, proteção ergonômica. Setor aeroespacial, então, produtos de alta performance, de alto desempenho, o setor médico hospitalar também, que traz muitas oportunidades de projetos, e a indústria de calçados, como eu já mencionei nos slides anteriores. Então, no distrito, nós vamos ter a capacidade de fazer todo o ensaio de metrologia para as empresas e as indústrias e também desenvolver projetos de PDI. Agora eu vou passar a palavra para o João Chiari, que é o diretor do outro Senai que a gente tem em São Bernardo também, que é o Almirante Tamandaré, que vai falar agora da parte de educação. Alô. Alô, alô. Veio. Beleza. Verdinho passa. Permitam-me falar de pé coladinho aqui no púlpito, que, como eu tinha imaginado, não tem uma cola ali. Né? Ali só tem uma tela. Mas eu vou ser rápido porque eu não tenho tempo para falar tudo que precisava ser falado do ponto de vista do que nós, em 2 anos já de trabalho, estamos desenvolvendo do ponto de vista... Bati a mão sem querer. Estamos desenvolvendo do ponto de vista do trabalho educacional. Bom, mais uma. Aí. Tudo é muito bonito. A gente fala de tecnologia, de máquinas, equipamentos, ferramentas modernas e tudo mais, mas a gente esquece de um determinante que estamos, inclusive, sofrendo muito dentro das indústrias hoje, que é a questão humana, né, de quem opera, de quem trabalha e usa essas máquinas, esses equipamentos da forma mais adequada possível. E é óbvio que isso passa por capacitação, treinamento, e a capacitação e treinamento, para poder ser assertiva, ela depende de uma estrutura adequada do ponto de vista de estar tão boa ou melhor do que aquilo que existe dentro da indústria. Por isso que a educação profissional é muito cara. Por isso que a gente vê poucas instituições fazendo educação profissional com investimentos maciços em laboratórios, por exemplo, porque na hora que você vai colocar isso na balança, a conta não fecha. Né? Então, a Fernanda falou em 10 milhões no distrito para tratar de questões de tecnologia, PDI, desenvolvimento, ensaios, né, metrologia e tudo mais. Tem mais 3 milhões só no Senai de São Bernardo do Campo, somente equipando os nossos laboratórios voltados para aquilo que é referente à borracha. Eu não estou falando nem de plástico, né? Vocês sabem que o Senai Maramato, ele, lá em São Bernardo do Campo, tinham 2 unidades, elas foram fundidas em uma só, para poder abrir espaço para o Distrito de Tecnologia. E nessa fusão, nós recebemos a incumbência de colocar 2 escolas grandes dentro de uma só. E há 2 anos e meio nós estamos lá num trabalho muito grande, que abriu a oportunidade da gente, de fato, reformular a questão da borracha dentro do estado de São Paulo. A gente provoca da seguinte forma: nenhuma tecnologia gera resultado sem profissionais capazes de aplicá-la, operá-la e transformá-la em inovação. É verdade, vírgula, até a IA, né? O que vem por aí a gente ainda não consegue determinar especificamente, mas a gente já sabe que tem muita coisa de IA aplicada que está sim gerando disrupção e até um pouco de inovação. Vou passar aqui que esse não é o assunto. A indústria mudou? Mudou. Precisa de que tipo de profissional hoje? Tem pessoas do RH que acredito também, mas a gente fala assim, eu quero uma pessoa na minha equipe que seja proativa, que resolva problemas, que trabalhe com foco na solução daquilo que eu tenho. Isso é tudo muito bonito, né? Mas assim, se eu continuar ensinando na escola sem cuidar desse aspecto, a gente vai continuar entregando pessoas que, quando chegam na hora do vamos ver, falta justamente a competência de resolução de problemas. Às vezes tem até um arcabouço bom do ponto de vista de conhecimento, mas falta o temperinho a mais para poder resolver problemas dentro da indústria. Agora,
A infraestrutura apoia nesse sentido? Apoia 100%. Se eu tenho uma infraestrutura adequada, espelhada com o que acontece dentro da indústria, e capacito as pessoas com a mesma infraestrutura que ele vai encontrar lá no parque industrial, sim, essa pessoa, quando ela chega para vocês, né, ela vai estar num nível no mínimo, mais adequado do que o que a gente teria caso os nossos laboratórios fossem bem rasinhos, com pouco equipamento, com pouca experimentação, inclusive. Experimentação que no Senai, como todos já sabem, muito se fala de aprender fazendo, mas é o nosso espírito da educação desde praticamente da sua criação. O Senai, quem fez Senai sabe disso, né? O aluno do Senai aprende fazendo. E aprende fazendo não é com restrição de máquina, de equipamento, de matéria-prima, não. Aprende fazendo, de fato, colocando a mão na massa, experimentando, errando, fazendo novamente até acertar. Bom, justamente essa infraestrutura, esses 3 milhões que nós pusemos aí em máquina e equipamento, óbvio que ele não vem sozinho, mas ele tem esse foco então. Qual é o foco? Proporcionar o maior número de experimentação possível. A formação na prática, dando oportunidade para que formulações sejam feitas, ensaios sejam feitos, manipulações sejam feitas a ponto de eu saber se aquilo que eu pretendia foi atingido ou não foi atingido. Parece bem aquilo que a gente enxerga dentro da indústria da borracha, quando a gente sai de dentro da produção especificamente e vai para dentro do laboratório, tentando entender o que está acontecendo com o meu produto, por que não vulcanizou, por que cisalhou e assim vai. Para poder fazer isso, é que esses equipamentos, é só ilustração, essas fotografias, eu acho que o mais importante vem daqui a pouquinho, são equipamentos que já estão lá nos nossos laboratórios. Então, nós já recebemos, já capacitamos as pessoas, então, desde RPA, DSC, equipamentos que você só vê, esses equipamentos aqui, principalmente esses aqui, de última geração, principalmente um DSC, inclusive, vocês só vão ver em laboratório de última geração. Isso basicamente não é um equipamento que se vê em todas as empresas, em todas as indústrias, porque são equipamentos extremamente caros, mas que têm uma assertividade muito grande, principalmente para aquilo que a gente propõe, que é fazer com que o aluno entenda definitivamente o que cada fator, durante uma preparação de uma composição de um elastômero, pode resultar do ponto de vista de eficiência desse material depois de vulcanizado. Esses aqui são muito conhecidos de todo mundo, né? Enfim, o nosso aluno tem condição de participar do momento da escolha da matéria-prima até a questão da vulcanização e depois dos ensaios para saber se a eficiência da sua formulação foi atingida ou não. Tá? Bom, eu estou correndo mesmo aqui, tá bom, gente? Vou pular uma partezinha aqui, ó. O que nós fizemos nesses 2 anos aí, junto com uma provocação assertiva do Sindbor na época, quando nos procurou, por conta do que a gente estava fazendo dentro do estado de São Paulo, ou deixando de fazer, inclusive. Então, nesse primeiro momento, a gente já entregou, né, são 14 títulos de cursos que vão de 12 a 100 horas, né, cursos que são bem operacionais e com baixa complexidade, até cursos que vão já alinhando para dentro da formulação, dentro do laboratório, interpretando resultados e assim vai. Esses cursos que estão aqui, esses 14, nós conseguimos desenvolver na empresa de vocês a qualquer momento. É só nos acionar e a gente consegue fazer isso in company, por um grupo que vocês selecionaram na empresa, que atendendo às necessidades que vocês estão tendo naquele momento. Bom, dentro da unidade Senai Almirante Tamandaré, em São Bernardo do Campo, tudo isso também já está disponível. A gente tem uma agenda iniciada, né, que já para o próximo semestre, inclusive contando com isso aqui, ó, uma pós-graduação em elastômeros. Nós tínhamos uma pós-graduação em elastômeros, ela está sendo reformulada e entra já em oferta a partir do próximo semestre também. Mas, ô João, são coisas bastante diferentes. A gente está falando de formação bem básica, das qualificações,
dos aperfeiçoamentos, mas a gente também tem possibilidade de chegar na formação de um especialista que vai atuar de forma mais crítica, que vai interferir mais no processo de vocês. Então, por favor, fiquem atentos, para o próximo semestre a gente já vai ter essa oferta no nosso escopo. Estamos tentando uma forma meio mista, um pouco de aulas à distância, mais síncronas e não assíncronas, e uns 20% a 40%, estamos decidindo ainda, de aulas que vão ser feitas dentro da unidade, justamente por quê? Para que essas pessoas tenham contato também com esses equipamentos que estão compondo os nossos ambientes de ensino. Bom, nossa senhora, atropelando quase tudo, a visão é essa. Eu acho que nós demos um passo muito largo nesse sentido. Ainda falta falar um pouquinho de educação à distância, né? Eu nem coloquei aqui na apresentação, mas que a gente também vai evoluir para que esses 14 módulos que estão disponíveis aqui presenciais, eles passem a ser disponíveis para vocês também à distância, para que a gente tenha uma capilaridade maior, inclusive dentro do estado de São Paulo. Ok, pessoal? Sem querer estragar o nosso tempo aqui, eu gostaria de passar a palavra para o meu amigo Jordão, que vai dar continuidade aqui na apresentação. Obrigado, gente. Obrigado. Falar um pouquinho então eu sou o Jordão, gestor aí do Instituto Senai de Inovação e Engenharia de Polímeros, né? Nós iniciamos nosso instituto há mais de 30 anos, iniciamos com a tecnologia da borracha, né? Com o passar dos anos a gente trouxe tecnologia do plástico, tintas, adesivos e compósitos. Então hoje nós somos um instituto que opera em diferentes cadeias produtivas da indústria de polímeros, né? E a gente aprendeu também a inovar com outras áreas que não só a da borracha. E vendo as apresentações, né, e as oportunidades, principalmente que o colega anterior trouxe em relação à indústria da borracha, né, a gente percebe que a indústria da borracha, de 30 projetos que nós temos com diferentes indústrias, empresas, cerca aí de 15% são com a indústria da borracha, né? É um número baixo ainda, né? A gente gostaria que fosse um número maior. E muitas vezes a gente escuta, é caro inovar, é caro fazer projetos, né? E a gente percebe que muitas empresas, pequenas, médias empresas, que não são da borracha, são de outras áreas, de adesivos, tintas, acabam optando em desenvolver uma inovação mais aberta, né? Mais conectada com o fabricante da matéria-prima e com o usuário final, né? Abrindo um pouquinho, né, a sua competência, compartilhando a competência com os outros elos da cadeia produtiva, como bem trouxe na fala anterior, né? A gente entende que, historicamente, a indústria da borracha tem esse cacuete, né, de receber uma especificação, desenvolver o produto e entregar aquele produto que atende uma específica especificação, né? O que a gente percebe hoje é empresas de outras áreas construindo soluções junto com uma Stellantis, junto com uma Volks, junto com uma GM, junto com a Vale do Rio Doce, né? Desenvolvendo soluções em conjunto. E muitas vezes a indústria da borracha não tem um P&D tão estruturado, e é nesse momento que nós, do Senai, entramos, né, com uma equipe, né, que, junto com a indústria da borracha, junto com o usuário de produtos de borracha, junto com o fornecedor de uma matéria-prima, dá mais velocidade a esse processo de desenvolvimento de um novo produto. Então a gente serve como um braço de vocês, né, para desenvolver, né? Então nós lá no Sul, né, somos estruturados em alguns institutos de inovação, né, conforme a Fernanda trouxe, também não vou repetir, né? Então também temos institutos de inovação, de tecnologia, lá no Rio Grande do Sul, em diferentes áreas. Nós ficamos na região de São Leopoldo, né, que é um polo industrial da indústria da borracha lá no Rio Grande do Sul, né? Então, na tecnologia somos em torno de 600 pessoas, né? Então, com uma formação em mestrado e doutorado, e a gente está ali disponível para se conectar às empresas de diferentes formas, com projetos,
com ensaios, com consultorias, com a certificação de produtos. Então, para a gente atender. O nosso maior parceiro em ensaios é a indústria da borracha. Então, a indústria da borracha, ela entende, eu desenvolvo minha competência aqui, eu quero ir ali testar. Ok, né? A gente entende que é uma parceria interessante, mas a gente gostaria de ter a indústria da borracha mais conectada aqui, porque aqui também a gente entende que tem a maior capacidade de agregar valor, de encontrar novos mercados, de ter estratégias para substituir importado, né? Estratégias com apoio de uma equipe externa. Né? Então, como eu falei para vocês, a gente hoje tem em torno de 30 projetos de execução, desses, cerca de 2 ou 3 são da indústria da borracha. Como eu falei, Jordão, é muito caro. Então, vamos conectar com uma Vale, com uma Stellantis, com uma Volks, com uma indústria usuária de produtos de borracha, e aí a gente consegue, junto com o subsídio da Embrapi, por exemplo, né? A Embrapi subsidia. Está vindo um vídeo aqui, cortou já. Esse vídeo é o meu vídeo. Então aqui um pouquinho da nossa infraestrutura, né? Eu que dei o play aqui. Então um pouquinho da nossa infraestrutura de laboratório, então são mais de 500 equipamentos, né? A gente começou um pouco antes aí com o Senai São Paulo, né? Então a gente tem uma infraestrutura que complementa, né? Agora o Senai São Paulo está se conectando mais a nós, então são cerca de 500 equipamentos onde a gente consegue apoiar vocês, né? Apoiar a indústria da borracha, né? Tanto no processo, como na avaliação do desempenho, como no pós-consumo, né, no material reciclado. A gente é dividido, só para falar um pouquinho vocês, o que a indústria no geral está demandando de polímeros. Né? Então ela acaba solicitando muito a questão de materiais avançados, o que a gente tem feito dentro de materiais avançados para a indústria da borracha. Atender demandas do setor de óleo e gás, por exemplo, né, desenvolvimento de elastômeros para resistir a altas pressões. Petrobras precisa investir muito, tem recursos da ANP, né? É uma indústria que importa a maior parte dos seus produtos de sistemas de vedação, anéis de vedação. Ela está aberta ao desenvolvimento desses materiais avançados. Né? A indústria de mineração, né? A indústria de mineração do Chile nos procura para desenvolver produtos ou esteiras. Né? A gente não visualiza isso tão claro aqui. Então a gente está aberto, né, a trabalhar com materiais avançados, no caso, borracha, mas também a gente atua na área de plástico, tintas e adesivos. A questão dos materiais bio-based, nós somos um player, hoje o Brasil é um player, né? Eu tenho visitado, conhecido, né, outros locais, mas o Brasil sim é um player na questão do uso de subprodutos da biomassa. E aí que eu falo para vocês, a indústria da borracha, bom, eu não sei que carga usar, que óleo usar, que plastificante usar vegetal. A gente faz um desenvolvimento junto com o fornecedor dessa matéria-prima e junto com o usuário final que tem interesse em um produto de baixo carbono, a gente acaba desenvolvendo esse quarteto aí entre fornecedor de matéria-prima, indústria de transformação, usuário final e o Instituto de Inovação, e desenvolve um produto handmade, né? Para atender especificamente aquele setor. Né? O setor automotivo está muito focado na questão do IPI verde, na redução do carbono, e aí a gente acaba usando desses materiais, as diferentes soluções aí dos produtos bio-based. Né? Dentro da pauta circularidade de polímeros, de manhã a gente teve algumas discussões, né? Então, além da reciclagem mecânica, está vindo muito forte a pirólise, né? A pirólise é muito forte, a desvulcanização. Então, são pautas que envolvem o pós-consumo e que, de alguma forma, o usuário final, ou, por exemplo, a indústria automotiva, está preocupado em o que fazer com o produto de borracha. E a gente gostaria de ver a indústria borracha também conectada à indústria automotiva, ao usuário final, no desenvolvimento de soluções para a borracha pós-consumo. O automotivo hoje, GM, Stellantis, Volks, não sabe muito bem o que fazer com uma borracha após o veículo, né, o final da vida do veículo. Então, o que fazer com esse material pós-consumo? Está aí uma oportunidade que a gente pode estar fazendo junto com a indústria da borracha, para converter isso em um novo insumo. Né? E por fim, a área de processamento de polímeros é uma área que é bastante transversal, mas que envolve os nanoaditivos, as nanocelulose, os grafenos, né, as tecnologias de dispersão ou as novas tecnologias de processamento de polímeros, né, para a indústria, com o usuário final. Então, acho que conectando aí um pouquinho que
com o título da palestra, né, de que forma a gente atua na redefinição da competitividade, né? Acho que nessa redução do time to market, né, desenvolver, né, com mais velocidade um produto e conectado com o mercado, com a demanda, né? Acho que essa inovação aberta, né, cooperativa, né, é o que a gente vê muito forte em outros setores, a gente vê menos forte na indústria da borracha, a gente entende a borracha tem uma proteção muito grande, ela entende como um ativo a sua formulação, né, e às vezes isso restringe o processo de inovação. Então, acho que o Senai, sim, né, pode apoiar a borracha na competitividade, na redefinição aí da competitividade, e a gente está aberto aí para receber vocês. Sandro, passa um pouquinho para ti, para falar um pouquinho do que a gente tem lá no Sul, de soluções aí para capacitação. O verde, né? Vou usar aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouco do nosso trabalho. Eu estou com a equipe da educação aqui também, meus colegas, né? Para poder falar sobre formação de pessoas, né, na área de polímeros. Nós estamos numa unidade de grande porte em São Leopoldo, junto ao Instituto de Inovação, no mesmo ambiente lá, trabalhando com a área de polímeros, mas tem automação, mecatrônica e diversas áreas do conhecimento. Como é que a gente lida, né, com essa agenda, sendo que existe uma teoria que ninguém quer mais estudar, que o jovem também não sabe mais o que quer, e a gente passa por capacitações e treinamentos, workshops tecnológicos e visitas técnicas, além de projetos educacionais que hoje nós temos alunos participando até em eventos internacionais. Isso tudo conecta. Treinamentos alinhados à demanda da indústria, nós só fazemos aquilo que faz sentido para a realidade daquela região. Então, da mesma forma que São Paulo tem estruturado um portfólio de produtos, eu trouxe alguns aqui, que são cursos rápidos, de curta duração, com algumas imagens, podendo mostrar aos senhores daquilo que é feito, tanto presencial na unidade, quanto online, que é uma aula síncrona, quanto na própria unidade do Senai. São empresas atendidas naquilo que é importante para elas. Já nos cursos para os jovens aprendizes, né? Essa gurizada não sabe o que quer, não quer estudar. A professora Ana Mia atualizou agora. Nós temos uma turma de operador de processo de transformação de borracha, que é de 800 horas, é um ano. São 29 alunos indicados pela indústrias. Não teve nenhuma evasão, né? Isso é mérito também das professoras. Parabéns, né, professora Ana, pelo trabalho. Não é fácil, pessoal, a gente conquistar as pessoas. Pode ter melhor infraestrutura tecnológica que nós temos, assim como o Jordão falou, e os colegas de São Paulo, a área educacional do Senai possui uma infraestrutura muito boa. Foram investidos 1,5 milhão só na área de polímeros para São Leopoldo. E também te oportuniza para o outro público, que não é menor aprendiz, pessoas dos 18 anos em diante, os cursos de qualificação profissional, também na área da borracha, com 200 horas de forma gratuita. Então tem que pagar para fazer o Senai? Alguns sim, né? Mas hoje a oportunidade de educação profissional que tem de forma gratuita ela é muito ampla. E aqui são algumas imagens, então, dos nossos alunos. Trabalhando no laboratório, com reômetro, lá na prensa, com palestras, e a foto das aulas inaugural. Como é que a gente conquista as pessoas se não é no meio do relacionamento? A área técnica é importante, né? Mas a gente não consegue ter evasão zero se não tiver um bom relacionamento com todos. E era isso aí. Muito obrigado. É a participação bem rápida, né? Agradeço a todos pela atenção. Eu passo aqui para a Fernanda, né, para encerrar. Bom, pessoal, muito obrigada, né, por esse momento, né? A gente tentou aqui de uma maneira muito rápida trazer quais são as soluções que o Senai pode oferecer, tanto na parte de educação, na parte de serviços e projetos. A gente fica aqui à disposição, né, para dúvidas que vocês, enfim, queiram tirar. E a gente vai disponibilizar aqui também essa apresentação para vocês, né, junto com os nossos contatos também, tá bom? E é isso.